Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. E nessa semana estamos começando um novo ciclo de estudos e pela graça e para a honra e glória de Deus, temos esta oportunidade de crescer espiritualmente através da lição da Escola Sabatina. E antes da gente analisar o verso para memorizar dessa semana e também analisar a parte introdutória de sábado, é importante a gente destacar o título geral dessa semana, que é Precursores dos Eventos Finais. O que significa precursores? Em resumo, a palavra precursores, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento, são sinais, pessoas ou eventos que antecedem e anunciam algo maior. Agora, quando a gente analisa num contexto escatológico bíblico, percebemos de que os precursores dos eventos finais, ou seja, o título geral dessa semana, são acontecimentos, personagens e situações que apontam para os momentos finais da história da Terra, ou seja, culminando com a segunda vinda de Cristo. Então, entendendo o significado, entendendo o que isso realmente significa num contexto escatológico bíblico, então vamos analisar segundo o conceito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como base a Palavra de Deus, e percebemos que a palavra precursores são apostasias religiosas e imposição de leis contrárias à Bíblia, como está prefigurado e escrito lá em Apocalipse capítulo 13. Percebemos também que são fiéis como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que resistiram a mandatos contrários à lei de Deus, como nós vamos então estudar ao longo dessa semana. Além disso, também é a perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos, que serve como modelo para a perseguição futura aos guardadores do sábado, que é o quarto mandamento. E como eu falei que também é sinais, e quando a gente fala de sinais proféticos, né, nós temos que analisar isso segundo o livro de Daniel e Apocalipse, e também fazer ali uma análise dos discursos de Cristo, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 21. É interessante quando a gente analisa e entende isso, tendo uma análise, né, dos livros de Daniel e Apocalipse. E por que é interessante a gente partir desses livros? Porque, especialmente, a oposição de leis religiosas, né, como a imagem da besta, a marca da besta, terão ali, podemos dizer assim, reflexos claros na experiência dos fiéis nos últimos dias, querido professor e querida professora. E essas histórias bíblicas, como por exemplo, dos 3 hebreus na fornalha ardente e dos primeiros cristãos, serve como modelos proféticos ou tipos escatológicos. E isso, meu caro amigo, minha cara amiga, são paralelos, é importante nós entendermos isso, são paralelos simbólicos que nos ajudam, então, a entender o que o povo de Deus enfrentará antes do fechamento da porta da graça e também antes da volta de Jesus. Então, já na parte introdutória de sábado, é importante a gente destacar que o verso para memorizar dessa semana, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele lembra a Timóteo
e também lembra a nós, nos nossos dias, que o Espírito Santo, ele nos capacita com elementos frisados aqui no versículo 7, como um espírito de coragem, também de moderação ou equilíbrio. E isso, querido professor, querida professora, isso podemos dizer assim, isso é crucial, né, para os últimos dias, onde o medo e também a perseguição vai se intensificar. Agora, o povo de Deus enfrentará crises, mas será sustentado pelo poder de Deus. Essa é a promessa, essa é a nossa esperança. E cremos que as promessas de Deus, elas não falham. No primeiro parágrafo da parte introdutória de sábado, ali a lição, o guia de estudos, apresenta que o estudo dessa semana vai destacar duas histórias bíblicas como paralelos dos eventos finais. E quais são essas histórias? A primeira história são a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e a segunda história vai ser a história dos primeiros cristãos. E, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento, através do canal Escola da Esperança ou através da Rádio Viver, podemos aqui analisar que ambas histórias, ambas dessas histórias, elas mostram detalhes proféticos importantes. Quando a gente analisa a história lá dos 3 hebreus, de Daniel capítulo 3, percebemos que ela tem uma conexão com Apocalipse capítulo 13. E por quê? Porque ambas essas histórias, querido professor, querida professora, envolve dois elementos: adoração e fidelidade a Deus. Quando a gente analisa a questão que está ali no terceiro parágrafo da parte de sábado, destacando ali os primeiros cristãos que enfrentaram perseguição por sua fé, ali a gente vai analisar ao longo dessa semana que essas experiências elas servem como modelo para os cristãos nos últimos dias e que ambas dessas histórias, ou seja, a história de Daniel capítulo 3, como também a história dos primeiros cristãos, elas são experiências que elas refletem coragem e também refletem a fidelidade que eles tiveram e que nós temos que ter também nos últimos dias, diante da pressão, diante das crises. Agora, quando a gente extrai as lições de cada história, nós vamos perceber que ambas essas histórias elas vão revelar o quê? As chaves para a parte, ou melhor, elas vão revelar ali chaves, né? Lições que vai nos trazer paz espiritual diante das crises que nós vamos passar. Tanto que o próprio Jesus Cristo, em vários textos da palavra de Deus, ele nos orientava, né, da seguinte forma, para que a gente não viesse, assim como os discípulos estavam naquele período, né, não ficassem assustados, não ficassem com medo. Lá em João, por exemplo, 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Quando a gente analisa o Evangelho de João, capítulo 6, verso 20, e também Lucas, capítulo 24, verso 38, Jesus fala também para que a gente não venha ficar assustados, não venha ficar com medo, né, de acordo com a tradução que você está lendo. Então é muito importante nós, assim como Daniel, assim como aqueles primeiros cristãos, assim como nós, que vamos passar por situações de crises, de perseguição, onde a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa adoração, ela vai ser fundamental. Nós vamos ter então as promessas de Deus que nos orienta e nos fala que o próprio Jesus estará ao nosso lado. E nós, como diz aí o 7º parágrafo da parte introdutória de sábado, que fala que os eventos dos últimos dias serão difíceis, mas também cheios de esperança para os fiéis, que tem então as características que eu apresentei anteriormente.
a gente vai estudar ao longo dessa semana e vamos aprender com as histórias de Daniel e de seus amigos que nós precisamos desenvolver uma fé firme hoje para resistir no futuro. Vamos aprender também ao longo dessa semana que a obediência a Deus, acima de tudo, será testada e Deus honra aqueles que o honram mesmo diante do fogo, como foi a experiência de Daniel e seus amigos. Eu quero finalizar sobre o que nós vamos aprender também. Eu tirei algumas lições aqui daquilo que nós vamos estudar ao longo dessa semana de Daniel e seus amigos, mas também a gente vai aprender com a experiência dos primeiros cristãos. E isso, querido professor, querida professora, vai nos ajudar muito ao longo dessa semana. Por quê? Porque os primeiros cristãos, eles enfrentaram perseguições, prisões, enfrentaram mortes, né? Porém, eles mantiveram a fé. E isso, querido amigo, querida amiga, é uma experiência, ou melhor, isso é um tipo profético da perseguição futura aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A gente vai estudar nessa semana que a história da igreja primitiva, ela é uma preparação espiritual para os fiéis de hoje. E um outro detalhe, dentro desse contexto da história dos primeiros cristãos, é que a perseguição não é sinal de abandono divino, mas de fidelidade. Eu havia destacado também, a gente vai estudar ao longo dessa semana, que Jesus, ele havia, através da promessa bíblica, para que nós não venhamos a ter medo. Ele falou lá naquele período e também nos fala hoje através da sua palavra. E por que ele falou isso? Porque ele nos dá essa promessa porque ele sabia que os seus seguidores, né, os seus discípulos enfrentariam dificuldades, assim como naquela época, assim como nós vamos enfrentar também. E as palavras de Jesus Cristo são uma fonte de ânimo, especialmente nos momentos finais. E a paz de Cristo, querido amigo, querida amiga, é maior que qualquer medo. E é importante a gente ressaltar que memorizar as promessas de Deus fortalece a fé durante as crises que estamos passando agora. Quem sabe você está passando por uma crise emocional, espiritual, uma crise em termos de uma enfermidade física, mas além disso, Jesus Cristo, ele nos prepara através do seu Santo Espírito para que diante das perseguições, diante das dificuldades que nós vamos passar nos eventos finais, no tempo do fim, que já estamos passando, com certeza ele estará ao nosso lado. Por isso que é importante nós termos um conhecimento profético, porque isso vai nos fortalecer a nossa confiança e nos preparar para os eventos finais. E uma outra dica é que nós devemos, então, nos preparar espiritualmente, né? E não apenas intelectualmente, que é importante, porém, trabalhar a nossa espiritualidade será fundamental nos últimos dias. Eu quero finalizar com uma citação de Ellen White, inspirada por Deus, no livro Evangelismo, na página 199, que ela diz que a profecia foi dada para nos levar a confiar mais plenamente em Deus e não para nos amedrontar. Então, algumas pessoas não gostam de estudar o livro de Daniel, principalmente o livro de Apocalipse, porque tem medo, né? Agora, Ellen White, aqui inspirada por Deus, nos diz que quanto mais a gente estuda as profecias, mais a gente se prepara, e quanto mais a gente se prepara, mais confiança nós vamos ter nesse Deus maravilhoso e em suas promessas. E esse foi o resumo de hoje, onde a gente analisou o título geral da semana, analisamos o verso para memorizar e analisamos também, uma terceira parte, a parte introdutória de sábado através dos parágrafos. E fica o convite para que você possa nos acompanhar ao longo da semana, além aqui do canal Escola da Esperança, você também vai poder acompanhar os resumos diariamente
através da Rádio Viver, acessando o site www.radioviveroficial.com.br e ali, às 7 horas da manhã e também às 19 horas, você vai acompanhar todos esses resumos da lição da Escola Sabatina, além, é claro, de um convite todo especial que eu faço para você acompanhar o nosso resumo geral da semana, toda sexta-feira, às 20 horas, na Rádio Viver, e também vamos transmitir no sábado, às 7 horas da manhã, também através da Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe os teus resumos através da Escola da Esperança e também através da Rádio Viver.